Você consegue ver aqueles dois papinhos amarelos ali, ó? Ó, o amarelo. São as duas araras que nos adotaram e passam agora um bom pedaço de dia aqui. Elas chegam essa hora, de manhã cedo primeiro, depois essa hora, depois aí por volta das 3 e depois no fim do dia elas vêm. No fim do dia elas chegam aqui. E tudo bom com você? Estou tentando enxergar aqui o que porventura estejam me falando. E meu coração anda pequenininho. O telefone caiu da minha mão e é normal. Eu só quero dizer que meu coração anda muito pequenininho com o susto da partida do meu amigo Alfredo Sirquis. Eu conheci o Sirquis no iniciozinho dos anos 90 e fomos nos aproximando. Aí por 95 nós fomos ficando mais próximos, quando eu vi que ele era uma pessoa muito, muito digna. Até então eram relacionamentos de eventos. E agora, depois de 95, nós tivemos os nossos primeiros encontros de natureza visceral. Inclusive quando ele me avisou que o governador Marcelo Alencar, o prefeito César Maia e o arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Eugênio Salles, tinham tido um encontro nas paineiras e incomodados com a minha presença. E o arcebispo reclamava que eu tinha tomado conta da cidade toda e até do país, que se eu quisesse, eu me elegeria ao que quer que eu desejasse. E o arcebispo estava muito, muito chateado. O César Maia estava lá sem bem saber por quê, foi só uma convocação e ele foi. E o Sirquis foi o primeiro a me contar essa história. E dizendo, ó, te cuida porque eles vão querer te destruir. Eles vão fazer tudo o que eles podem. Logo depois, o João Roberto Marinho, da TV Globo, filho do Roberto, segundo filho, hoje, já há muitos anos, que ele é o presidente da Globopar, que é o que reúne tudo e todas as empresas com a marca Globo, da família Marinho. Nós ficamos, eu não diria que nós tínhamos uma grande amizade, porque grandes amizades são feitas de passeios juntos, viagens juntas e outras coisas. Mas nós, durante uma década, conversamos coisas íntimas relacionadas ao Brasil, ao Estado do Rio, à TV Globo, aos evangélicos, e estivemos juntos com regularidade, no mínimo quinzenal, nos primeiros 2, 3 anos, e depois falávamos sempre que precisávamos. Eu tinha o celular dele, ele o meu, a gente falava com liberdade íntima. E foi assim até o ano 2000, quando eu me afastei de tudo e de todos, por razões que eram completamente minhas. Eu julguei que era uma necessidade minha fazer assim.
E o Sirkis foi o primeiro a me contar aquilo. Depois muitos outros falaram. Gente super, super interessante e conhecida no país inteiro me chamou, inclusive essa informação do João Roberto era preciosa, porque ele estava chocado com o ódio que o governador do Rio tinha desenvolvido por mim. E ele disse: olha, toda semana 2 editores do jornal O Globo se reúnem com qualquer governador para conversar sobre a cidade. Uma coisa que a gente faz já como praxe jornalística há muitos anos. E dessa vez eles chegaram lá para almoçar com o governador e o governador falou 3 horas sem parar sobre você. E com tanta coisa no estado todo para tratar, o homem está obcecado e de raiva. Ele está enlouquecido. Ele acha que você vai tomar o estado, no mínimo, ou que você vai se candidatar à presidência. E não adianta dizer que não é o seu interesse, não é a sua intenção, que você jamais faria isso, porque teu coração tá naquilo que você faz e não adianta. Ele meteu na cabeça isso. E, e eu me preparei. Aí, quando nós chegamos no final de 95, aí por volta do mês de novembro, eles aprontaram. O coronel Marcos Paz, do 9º Batalhão de Rocha Miranda, e que almoçava lá na fábrica, o batalhão ia lá, a gente servia mais de 4.000 refeições de almoço por dia, e o batalhão, muitos deles iam comer lá de graça. Nós julgávamos ter uma boa amizade com eles, acolhíamos com carinho, e juntamente com o general Cerqueira, que vocês que são de hoje não sabem quem é, mas ele foi, naqueles dias ele era o secretário de Segurança do Estado do Rio, mas ele se orgulhava de ter sido o executor do Lamarca. Vocês também, muitos, não sabem quem foi o Lamarca. Mas é só entrar aí no Google, escrever General Cerqueira e Lamarca, que vocês vão saber a história inteira e eu fico poupado de contá-la. Mas ele se orgulhava de ter executado Lamarca, grande inimigo do Estado, segundo ele. E foram os dois que se uniram a mando do governador para fazer alguma coisa que me prejudicasse. E o que eles inventaram para me prejudicar foi colocar, eu não me lembro agora quantos papelotes, um saco de cocaína velha, lá na fábrica de Esperança, de cocaína de má qualidade, de acordo com o Instituto Éboli, que é quem mede essas coisas no Rio de Janeiro. Eles disseram que era uma cocaína que eles tinham examinado já há alguns meses e que já estava entregue de volta à polícia para a polícia queimar, dar os fins legais. Foi esse material que eles tiraram do estoque da polícia para jogar escondidos num galpão lá do fim da fábrica. A fábrica tinha 17 galpões em sequência, em 55.000 metros quadrados de área coberta. E puseram lá, e já puseram chamando a mídia. A mídia, a Globo pelo menos, já chegou lá avisada de que era aquilo que o próprio João Roberto tinha me informado a respeito. E o Sirkis foi um dos primeiros a chegar, junto com o Betinho e com tantos outros amigos da época. Aquele tempo todo mundo era meu amigo, não é? Benedita da Silva, Garotinho,
e Chico Alencar, Mink, e, meu Deus, name it. Quem você queira, uma quantidade enorme de figuras públicas contra o governador. Rubens César Fernandes, meu irmão da vida inteira. E nós iríamos ter uma passeata contra a violência no Rio, logo 3 dias depois dessa ocorrência. E a passeata estava xoxa, pequena, xoxa, chamada Reage Rio. E os mais velhos lembram disso, seus pais, seus tios. Isso foi em novembro de 95. E acabou que o que eles fizeram lá na Fábrica de Esperança gerou uma mobilização na cidade inteira. E a mídia divulgou, mostrou o que estava acontecendo. As pesquisas na cidade revelavam que 99% da população acreditava em mim e não no governador. Isso acirrou os ódios, as raivas deles lá muito mais. Mas o fato é que eles acabaram fazendo a passeata se tornar um sucesso, porque eu que estava dizendo para a moçada, eu era um dos organizadores, mas eu achava que não havia um kairos, um tempo de oportunidade para fazer. E várias vezes eu tinha dito no processo de organização que eu achava que a passeata estava acontecendo fora de hora. Mas com o episódio deles, da cocaína na Fábrica de Esperança, eles incendiaram a passeata e nós tivemos quase 400 mil pessoas marchando conosco num dia de chuva torrencial. Começamos pela Avenida Presidente Vargas, entramos na Rio Branco e nos concentramos na Cinelândia, que ficou toda cheia, até o Monumento aos Pracinhos. Eu já vi isso acontecer várias vezes em eventos assim, nos quais eu preguei, eu falei, enfim. E o Sirquis, Alfredo Sirquis, meu querido, em todas, lá na linha de frente, marchando juntos e comprometido com tudo. Quando veio a história do dossiê Caimã, em 98, ele não deu a mínima. Ele disse, cara, eu conheço esse pessoal minha vida inteira. O Sirquis, quando era jovem, ele tinha sido um revolucionário, estilo guerrilheiro, uma vida rica de diversidade. Sequestrou o embaixador da Suíça e um outro. Aqueles sequestros juvenis daquele período da década de 60, ele depois tomou posições completamente contrárias ao que ele tinha feito naquele tempo. Passou a ser crítico das próprias ações dele e dos amigos, como Fernando Gabeira, que também era amigo íntimo e próximo, fez a mesma leitura crítica posteriormente. Hoje em dia, o Gabeira é total antagonista de qualquer coisa desse tipo, assim como o Alfredo Sirquis, que semana passada mesmo me disse aqui numa conversa de chamada de vídeo, a gente estava se falando semanalmente, e ele me disse, graças a Deus, lá atrás deu tudo errado, graças a Deus, porque nós teríamos feito, uma expressão dele, nós teríamos feito a maior cagada do mundo se aquilo tivesse dado certo. E é verdade. E todos os que foram jovens, que se envolveram mais intensamente com aquele tipo de combatividade política,
entre os estudantes contra os militares, todos eles viram logo que aquilo era uma furada. O Gabeira é crítico disso, e todos os que se envolveram, eu não encontro nenhum praticamente que advogue a pertinência da loucura que eles tinham feito na juventude em relação àquele engajamento marxista. Só chama o Sirkis de comunista quem é mal intencionado, como alguns do governo do Bolsonaro. Ele e o Bolsonaro foram colegas de cadeira, de tribuna, de parlamento, muitos anos no Rio, depois aqui em Brasília, e conversavam muito, com muita ironia, mas conversavam. E o Bolsonaro tinha um respeito silencioso pelo Sirkis. Eu nunca vi o Bolsonaro tirar onda a respeito dele, o respeitava com muito silêncio. Ele não tinha palavras a dizer contra. E quando aconteceu aquilo tudo em 98, como eu dizia, o dossiê Caimã, o Sirkis passou batido, sabe, Caio? Isso tudo é idiotice, bola pra frente, você tem uma riqueza espiritual e mental e histórica tão grande. Nós não podemos esperar você ser vindicado de nenhum outro modo ou validado. Você não precisa disso, vai e faz o que você sempre fez. E naquele tempo ele se dizia ateu. Quando o conheci, ele logo me disse que era ateu, e eu falei, rapaz, que bom que você é ateu. Nunca dei a mínima, de 90 para cá. E agora, nossas últimas conversas íntimas, profundas, e ele sempre me dizia, o meu problema é que Deus não cabe no meu cérebro, na minha mente. Eu falei, graças a Deus, é sinal de que você está, de fato, tentando encontrar o Deus verdadeiro, porque qualquer Deus que coubesse nas suas racionalizações não seria o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro não cabe em nenhuma forma de racionalização ou de concepção política, não cabe em nenhum tipo de averiguação científica. Se ele é Deus, ele não está disponível para verificações, demonstrações, comprovações, não está disponível para nada disso, não é passível de constatações apresentáveis. Então, graças a Deus, que Deus não cabe no teu cérebro. Agora, tem um lugar onde ele cabe e sobra, por incrível que pareça, é no teu coração. Eu falei isso a ele a primeira vez há vários anos atrás. E eu vejo isso vir crescendo. Ele tem um filho, a ex-esposa dele se converteu, a filha dele se converteu, o filho dele, o Gui Sirkis, que é filho aqui da minha casa, acabei de falar com ele 5 minutos antes de começar essa live, e estão se preparando lá para os ritos de cremação. Meu amigo Alfredo Sirkis era judeu, e quem está cuidando disso por lá, assumiu a frente disso, é o Gui, e eles vão fazer um sepultamento presencial. Guilherme gostaria que eu fosse para dizer uma palavra, mas ele sabe que eu não posso sair daqui por causa da minha condição. Então,
O Newton Bonder, que também é um rabino judeu do Rio, que era amigo do Serquis e da família por muitos anos, não vai poder, por razões semelhantes. Então eles vão fazer, e o Guilherme é que vai levar uma palavra, o filho, que é crente, e que se converteu de mais ou menos 17 anos para cá, e está aqui comigo nos últimos 10, 11, 12, e aprofundando a consciência da fé cada vez mais. É um rapaz extraordinário que honrou o pai dele. E o Guilherme Serquis sempre dizia: o Gui me melhorou muitas e muitas vezes. O que é lindo você ouvir de um pai em relação ao filho. E aí isso vinha crescendo, essa história de que não é na tua mente, Alfredo, é no teu coração. Os céus dos céus não podem contê-lo, mas ele habita com o quebrantado e contrito de coração. E nos últimos meses, especialmente, isso foi ficando tão forte para ele, que toda vez que ele falava comigo no final, ele dizia: Caio, não é aqui, não é, é aqui. Eu digo: é aí. Ele falou: eu sinto que no coração não tem problema nenhum, que meu coração foi feito para Deus. O meu cérebro ficou complicado. E eu falei: o teu cérebro é muito limitado. O coração é que não tem limites. Ele habita com o quebrantado e o contrito de coração. E agora, semana passada, a gente fez uma live que está aí no YouTube, e ele terminou dizendo: fica com Deus, Caio, fica com Deus, meu irmão. Ultimamente ele vinha se despedindo de mim assim, a gente dava um beijo no outro, e eu dizia: Deus te abençoe, amigo, e ele dizia: fica com Deus, Caio. E ele partiu para Jesus anteontem, num acidente de carro, com quase 70 anos. E foi uma vida rica, intensa, variada, diversa, desafiante, e escolheu as boas causas, como os últimos anos todos da vida dele, assim, desde jovenzinho. Os últimos 50 anos, pelo menos, foram dedicados à preservação do meio ambiente, e ele foi alguém ativíssimo, um dos mais ativos na história do Brasil em relação à preservação do meio ambiente. Também se tornou muito amigo da minha amiga Marina Silva, que nos aproximou muito mais em outros âmbitos, e também vinculados ao meio ambiente, à preservação do que Deus criou, e de modo que ele partiu. Ele era um desses anjos do Apocalipse, Apocalipse 14, um anjo forte, clamando no meio do céu e gritando: temei a Deus e dai-lhe glória, a Ele que criou os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Então eu desejava dar esse testemunho aqui para vocês, e eu espero que ele seja útil, muito útil. Eu estou aqui com meu coração pacificado e ao mesmo tempo cada vez mais certo de que na minha idade, aos 65 anos, e no meu caso com algumas comorbidades desenvolvidas pelo estilo de vida que eu tive, pelos excessos missionários da minha vida, eu, a cada dia que passa, a minha possibilidade de partir é maior. Eu me aproximo daquela zona do Salmo 90, de que o homem chega a 70 anos
oração de Moisés, ou em havendo vigor a 80 e o que passa disso é canseiro e enfado. Eu, daqui a mais 4 anos faço 70. E os meus amigos da minha idade, alguns estão indo. Ano passado foi o Ricardo Boechat, que era amigo desde os 12 anos. E nossa amizade teve diversas fases diferentes. E a gente também estava com um jantar marcado para uma semana depois da morte dele. Foi um choque grande, amigo, querido, vários outros partindo. Chegar nessa fase da vida, quase toda semana você recebe a informação de que alguém se foi. E é algo completamente distinto. Antigamente era assim, uma surpresa quando um amigo da minha idade ia. Ou era acidente de carro, ou câncer. Mas hoje em dia pode ser qualquer coisa. Os meus amigos estão todos aí com 70 anos, mais ou menos. E é hora de partir. É hora de voar. É hora de voar. As araras estão lá, no mesmo cantinho. Bem te vi, tem muito aqui. Isso, meu amiguinho, bem te vi. E é a hora de voar. Eu espero que você tenha um domingo muito bom. E se o que eu estou dizendo aqui edificou você de alguma maneira, compartilhe com seus amigos, tá bom? Não dá para ler o que vocês estão escrevendo, minha vista não é tão boa assim. Se demore um pouco mais, meu querido, nos deixe ouvir um pouco mais da sua sabedoria. É um companheiro que está temendo, é o Charles, temendo que eu termine a live agora. Muito obrigado, Charles. E Deus abençoe você também, Jairo, e todos os que estão aqui me desejando carinhos. Que Deus os abençoe a todos. E a gente vai continuar. E eu tenho assim uma estranha impressão de que, apesar de como eu vivi, porque a minha vida não foi muito extravagante, e se você tiver paciência para ouvir isso, ouça. Não foi muito extravagante. Eu fui uma criança extravagante. Assim, o que me salvou, porque eu fiz muito exercício, muito esporte, muita atividade física em várias áreas diferentes, o que me deu uma determinada força. Depois, tudo começou muito cedo, né? Como vocês sabem, né? Atividade sexual com 5 anos, por causa da adolescente babá do meu irmão, que me introduziu no sexo e eu nunca mais parei. E ela tinha 14. Aos 12 eu comecei a fumar cigarro. Aos 13 comecei a fumar maconha. E também aos 13 comecei a tomar anfetamina, metanfetamina, que naquele tempo era chamada de bolinha, Pervitin, e que era uma metanfetamina que foi muito usada na Segunda Guerra Mundial por Hitler. E quando eu tinha 13 anos, ela estava para todo lado. Aqui no Brasil também, vinha da Argentina. E eu era exagerado.
uma vez aos 16 anos no uso disso, eu quase morro, tomei 33 de uma vez só. Graças a Deus, um amigo chamado José Roberto me salvou ali na frente do Monumento aos Pracinhas, na desembocadura da Avenida Rio Branco, com a Avenida Beira-Mar e o aterro. Estava chovendo, ele me jogou em cima do carro dele, que era um Puma. Nós estávamos juntos e ele deixou a chuva cair em abundância. É a única memória que eu tenho é de gotas d'água ou de chuva poderosa caindo na minha cabeça. Mas eu fiquei sob o impacto e o efeito excitante daquele exagero suicida. Isso foi numa sexta, num sábado. Eu fui começar a conseguir dormir devagar e não ficar igual um gadareno. Já na quinta-feira da semana seguinte, em Búzios, na casa da família Imperial, do Carlos Imperial, do Paulinho Imperial, para cuja casa eu fui junto com esse meu amigo, Zé Roberto. Lá eu encontrei o Arthur Vigílio Neto, encontrei alguns outros companheiros da academia, e Grace lá em Copacabana, e passamos lá o resto da semana. Isso é só um exemplo dos excessos. Todo dia era um dia de excesso, 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 excesso. Até que eu me converti aos 18 anos. E aí vieram outros excessos. Era excesso de jejum, eu não parava mais de jejuar, nem de orar, eu jejuava todo dia, e dia sim, dia não, 24 horas de jejum, 24 horas na sopinha e algumas outras coisas leves, depois jejum. No fim de semana era jejum direto. Eu viajava nas linhas cruzadas e tem gente viva ainda no país inteiro, em cujas casas eu me hospedava e que ficavam chocados, porque eu chegava logo explicando: olha, não contem comigo nas refeições, eu só vou sair do quarto para pregar, eu não quero que vocês me achem um esquisitão, mas é natural para mim. E eu ficava na casa das outras pessoas, jejuando e orando. E saía dali para pregar, de manhã, de tarde, de noite, voltava para o quarto, não comia quase nada, e com a família, muito jejum, muita oração. Você pode achar isso lindo, mas faz mal, né? Faz mal, isso é para fazer de vez em quando. Para fazer todo dia, não. E às vezes quebrava o jejum de madrugada, depois de uma cruzada num estádio. Aí quebrava comendo comida muito pesada, muito sólida. Isso acabou me trazendo males terríveis para o estômago, gerou hérnia de ato esofagiano, criou outras complexidades. Depois eu não pude mais continuar jejuando por causa dos meus filhos. Já tinha 4 filhos quando eu parei de jejuar daquele jeito. Porque não dava mais, eles queriam conviver comigo e era natural. Antes eu fazia tudo com eles jejuando, mas era antinatural. Aí, viagens, já desde 76, muitas viagens. E agora, filhos que já estavam ali, eram 4. Pastoreio, eu pastoreei em Manaus 7 anos, atendendo gente, expulsando demônios, orando por doentes, visitando hospitais, sepultando. Era uma loucura. E na televisão e no rádio. Depois, no Rio de Janeiro, assumi a Igreja Presbiteriana Betânia, lá em São Francisco, em Niterói.
sucedendo o reverendo Antônio Elias. Aí diminuí os jejuns, mas as viagens se intensificaram enormemente. E toda vez que eu viajava, eu aproveitava que eu estava sem família para jejuar e orar. E todo mundo diz, ai que lindo, mas te mata. Te mata, não dá para viver, para ser marido, pai de 4 filhos, pastorear uma igreja com milhares de membros crescendo todo dia, viajar o país inteiro e o mundo todo jejuando, te mata, faz mal. E aquela agenda louca, que foi assim durante décadas, meu Deus, quanto mal eu me fiz na intenção de abençoar o mundo, eu me fiz muito mal. Até que aos 27 para 28 anos o meu coração não aguentou, aí começou a ter 1000 reações diferentes e eu descobri que passei a sofrer de fibrilação atrial. E quantas vezes eu fui dormir em UTIs por causa daquelas fibrilações, colocam você num estado de morte. E eu tive milhares delas, não apenas centenas, mas milhares, no curso de muitos anos, de quase 30 anos. Quase 30 anos fibrilando. Até que aqui, já morando nessa casa aqui onde eu estou, em Brasília, eu vinha saber que eu já podia operar a fibrilação. Aí fiz uma ablação, porque ela já tinha se transformado em fibrilação crônica. E aí foi um alívio, eu praticamente ressuscitei dos mortos com aquela ablação, com aquela intervenção que o Dr. Eduardo Saad fez em mim. E aí eu achei que estava tudo bem quando as consequências do passado voltaram. Diabetes adquirida, que tem que cuidar, porque as consequências dela são devastadoras. E aí eu achei, bom, basta, né? Tá bom, diabetes e tal. Não, aquele estilo de vida, do jeito que eu vivia, e depois de um tempo o estresse, a intensidade de estresses diários e de não ter uma vida com continuidade, jamais. Todo dia saindo de madrugada para algum lugar e voltando de madrugada de outros lugares, ou então na cidade eram reuniões, compromissos e compromissos para todo lado. Aonde eu botava a mão as coisas cresciam, iam embora, ficavam enormes. E por mais que eu delegasse, no fim a responsabilidade sempre vinha para mim. E aí o coração se manifestou todo entupido, coronárias, artérias. Aí o médico me operou, botou uns stents e me disse assim no particular que eu me cuidasse, arrumasse a minha casa, porque eu devia ter uns 6 a 8 anos de vida, de sobrevida, e que eu cuidasse logo das coisas, arrumasse tudo, para que a família não tivesse nenhuma surpresa. E aí foi assim que eu voltei para essa casa e continuei a viver com normalidade. Eu agora já não exagerava mais. Continuei fazendo meu jardim, cuidando das coisas, pregando o Evangelho todo dia no
papo de graça, fazendo as coisas que eu passei a fazer depois do ano 2000. Antes era diferente, mas continuei a fazer o que eu estava fazendo, agora com muito mais saúde, ou seja, de uma maneira muito mais saudável, saudabilíssima. Eu diria que nos dias de hoje e depois daquela ocasião se tornou a minha existência. E eu dou muitas graças a Deus por isso. Mas as consequências estavam lá e eu hoje cuido de tudo isso. E cada uma dessas coisas acaba trazendo uma outra a reboque. Então você tem que andar com determinado cuidado e com determinada cautela, mas fazendo tudo, não é? As fontes não pararam de jorrar e nem pararão. Graças a Deus, não pararam e nem pararão, em nome de Jesus. Então é isso, gente. Cada um de nós está passando, está de passagem. Somos só peregrinos e forasteiros pela face da terra. Peregrinos e forasteiros. E eu estou aqui nesse canto há 15 anos e só uma neta minha não nasceu aqui, é aquela que mora aqui comigo, mas já está com 21 anos, já é adulta. Mas os outros todos nasceram aqui. Eu fui fazendo esse cantinho justamente para essa nova fase. Esses últimos 15 anos têm sido deliciosos. Os meus netinhos todos nasceram já aqui no jardim do vovô e da vovó. E tudo aqui tem o nome deles, ou é dedicado a algum momento com eles. Tudo celebra alguma coisa, tudo celebra alguma memória, tudo tem o seu próprio significado. Eu não sei viver a vida sem construir significados. É isso. Agora um beijo para todo mundo. Alguém falou aqui o Jardim do Amor. É, com certeza. É o Jardim do Amor. É aqui que a gente vive com todo amor mesmo, com a graça de Deus, em nome de Jesus. Beijo para vocês todos. Muito obrigado por todo o carinho que eu recebo sempre de cada um de vocês. Deixa eu chamar uma menina querida. Deixa eu ver se ela entra. Cadê você? Deixa eu ver. Ah, ela vai subir? Não. Gente querida. Aham. Tô vendo alguns aqui, ó. Aqui atrás. Mas, em fato, minha gente, um beijão. Vamos ver se o meu amigo Manuel sobe aqui. Ele está assistindo e esse ano ele fez 40 anos de casado. E fui eu quem o levou a Cristo e tive parte em tudo que aconteceu na vida dele. Há 50 anos atrás, 47 anos atrás, e dele, da Lena, com quem eu casei, a família toda, bastante vinculada a mim. E eu os amo no Senhor Jesus, são meus filhos na fé.
Grande beijo para vocês, eu vou parar por aqui, tá? Grande carinho, todos vocês. Ah, que coisa boa. O Manel está aqui, mas eu acho que ele nem percebeu. Nunca tenha. Tá, ele está entrando? Não, ele ia entrar e não entrou. Não tem problema, algum problema técnico. Saúde também, pastor. É o Vasconcelos, que mandou um beijo ali, psicanalista Fábio. Beijos para todos vocês. Vocês são carinhosíssimos e têm sido carinhosos comigo sempre. Beijos, 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 minha gente. A paz do Senhor.